E aí, trabalhando no exercício, na labuta? Pois é disso que nós estamos falando, né? Falei que depois de assumir o cargo, chega de boa vida, vambora, ralação total. E aí, falamos que é o exercício, ele é, né, o momento de exercer as atribuições do cargo, que vai se dar, né, a autoridade competente do órgão de lotação, é que vai dar o exercício. E, iniciado o exercício, se produz o chamado assentamento individual do servidor. O que é isso? É uma pastinha, onde é anotado tudo, toda a vidinha funcional do servidor. Olha lá, ele coloca lá todos os seus dados, endereço, dependente, aí ali anota o início do exercício, suspensão de exercício, interrupção, reinício, tudinho é documentado ali. Eu lembro que uma vez eu dei aula para os servidores, como eu sou servidora e instrutora, capacito servidores também, né? Eu amo dar aula, né? Eu nasci para isso. E aí, eu fui dar aula para os servidores da saúde. Eu falei assim, olha só, gente, antigamente, né, assentamento individual ficava num armário pesadão de aço, aquele armário de pastas suspensas, que você pegava aquela gaveta pesada, puxava, aí tava ali aquele monte de pasta suspensa com o assentamento individual do servidor em ordem alfabética, era assim. Agora não, evoluímos, nós agora temos o assentamento individual no sistema informatizado de departamento pessoal. Aí houve um silêncio assim na sala. Aí eu, o que foi? Caldete, aqui ainda é o armário de ferro. Eu, jura? Isso tem uns 2 anos, né? Eu, jura que... Fiquei assim, pasma, né? Infelizmente, né? Gente, a área da saúde. Saúde devia ser o top da tecnologia, da informação, não é? Em todo sentido, até não é só em equipamentos para, né, para fim de aplicação, né, para uso médico, cirúrgico, não. Tinha que ser em tudo. Mas, infelizmente, ainda temos o armário tenebroso. Mas a regra é hoje o assentamento individual formado lá no sistema de departamento pessoal. Como eu lhe disse para você, iniciou o exercício, não pode faltar. Lá na investidura, lá na posse, é isso que se afirma. Olha, eu sei de todos os deveres, viu? Eu sei, inclusive, que tem o dever da assiduidade. Olha lá o artigo 116 da Lei 8.112. Assiduidade pode faltar? Claro que não. Claro que não, meu filho. Mas aí o legislador fala o seguinte, olha só, servidor, pode faltar não, viu? Dever da assiduidade. Mas como eu sou uma pessoa do bem, né, com Deus no coração, eu vou te permitir várias situações, vou fazer aqui a previsão abstrata de várias situações em que você não vai precisar trabalhar. São chamados exercícios de direitos de afastamento. Aí, eu vou te permitir férias, a cada 12 meses você tem férias, 12 anos, a pessoa, não, 12 meses, tem férias. Se você ficar doente, tem direito a licença para cuidar da sua saúde. Se a sua família ficar doente, você tem direito a licença para cuidar da pessoa da família. Se o seu cônjuge mudou para um local distante, você tem direito a licença para acompanhar o seu cônjuge. Se você... e assim foi. Né? Um monte de previsões de direitos de afastamento, férias, licenças, afastamentos, concessões de afastamento, várias possibilidades. Tudo bem? Ok? Então disse assim o legislador, tem que trabalhar todo dia, a falta é ilícito, eu exijo de você a assiduidade. Apesar disso tudo, te permito não trabalhar nos casos previamente previstos em lei. Previamente previstos em lei, é isso, né? Nos casos previstos em lei. Ok? Tudo bem? Agora tem mais. Não fica muito feliz, não. Olha só. Esses casos de afastamentos que eu estou aqui prevendo como um exercício de direito de afastamento para você, férias, licenças, etc., presta bem atenção,
nem tudo, nem todas as licenças, nem todos os afastamentos que eu te permitir, eu, legislador, estou te permitindo, servidor, eu vou considerar como efetivo exercício. Não quer dizer que eu deixo você se afastar, que eu permito, né, essa licença, esse afastamento, que eu vou considerar efetivo exercício. Alguns afastamentos eu vou considerar como efetivo exercício. Olha só como é que eu estou sendo bonzinho, né? Em algumas situações você não vai estar trabalhando, mas eu vou fingir que está, né, para sua aquisição de direito. E aí nós temos lá o rol do artigo 102, olha lá, e olha o rol do artigo 103. O artigo 102, esses são os afastamentos que contam como efetivo exercício para todos os efeitos. Um ou outro não conta para promoção por merecimento, ok? E o 103 são afastamentos que somente contam para fins de aposentadoria e disponibilidade. A aposentadoria, nós tivemos uma mudança aí no regime previdenciário. A aposentadoria deixou de ser por tempo de serviço, passou a ser por tempo de contribuição, mas não vale a pena, vai por mim, entrar nessa discussão aqui, ok? Em regime previdenciário do servidor eu falo muito disso, mas não aqui. Tudo bem? Entendido isso? Certo? O artigo 102 e 103 você tem que ler, tem que saber. Ali estão os afastamentos que o legislador considera como efetivo exercício. Nem tudo que ele permite ele considera como efetivo exercício. Licença para tratar de interesse particular não vale como efetivo exercício. Licença para acompanhar o cônjuge, que é a licença do amor, né? Não vale como efetivo exercício não. Ok? Você vai lá acompanhar o seu amado, mas parou o teu exercício aqui. Tudo bem? Ok? Prazo para o exercício. Se não observar o prazo, vai acarretar a exoneração do cargo público ou será tornada sem efeito a designação da função de confiança. Função de confiança se preenche com ato de designação e não de nomeação, né? E aí não há que se falar em dispensa, porque nem se assumiu ali a função, então é meramente tornar-se em efeito a designação. Eu entendo que o exercício para a função de confiança é uma forma de investidura, porque a partir do momento que inicia o exercício na função de confiança, para sair dela na boa, ocorre a dispensa. Sair dela punido é destituição. Mas sair dela, né? Vou sair, acabou, não quero mais essa função de confiança. Ou a autoridade não quer que você continue nela. Aí, o ato que finaliza esse exercício na função de confiança é a dispensa. E olha, a autoridade não fala em dispensa, ela fala em tornar-se em efeito a designação. Analisando tecnicamente, o exercício na função de confiança é a forma de investidura. Ok? Mas isso não vão te perguntar, eu estou indo além. Agora, no cargo público, seja efetivo ou comissionado, não já houve a posse? Sim, né? Se não inicia em 15 dias, o exercício vai ser exonerado, isso mesmo, né? Vai ser, exonerado, esqueci que eu tirei. Olha só, nós tínhamos visto que a nomeação vem, depois da nomeação, que preenche o cargo público, depois da nomeação, nós temos a posse, que tem que acontecer em 30 dias, nomeação, ato de vontade do administrador, posse, ato de vontade do nomeado em se tornar servidor, completando assim a bilateralidade da relação jurídico-funcional. Show? Bom, depois da posse é preciso iniciar o exercício. Qual o prazo disso? 15 dias, porque estamos falando de nomeação e estamos falando de cargo público, seja efetivo ou comissionado. Se a posse não se verifica, torna-se em efeito o ato de nomeação, simplesmente para o cargo voltar a ficar vago. Uma vez empossado e o exercício não acontece, aí sim nós temos a exoneração. Por quê? Porque uma vez empossado, ele assume a condição de servidor, ok? Porque a posse é a investidura. E aí, se ele toma posse e não inicia o exercício, aí teremos a exoneração do servidor, ok? Exoneração.
Entendido isso? Ué, mas aí é punição? Não. Não. O exercício, ele aperfeiçoa a construção do vínculo funcional. A nomeação, ela inicia a construção do vínculo funcional. A posse, ela formaliza a construção do vínculo funcional. Ali se assume a condição de servidor. E o exercício aperfeiçoa a formação do vínculo funcional. Por que eu estou falando isso? Porque o empossado que não inicia o exercício, ok? Ele vai ser exonerado. Exoneração nunca será punição. Agora, imagina a seguinte situação. O servidor foi empossado, assumiu o exercício, começou a trabalhar, dali a uma semana estava arrependido. Ele, meu Deus, é isso aqui? Poxa, não pode faltar, tem que trabalhar 8 horas. Ai, não quero isso para mim, não. Eu conheci um caso assim, um advogado que resolveu ser analista processante e ele detestou. Ele, Claudete, não gostei daquilo não, eu preferia estar do outro lado do balcão mesmo, como advogado, não gostei, não é pra mim. E aí, lógico, ele não fez a loucura que eu vou falar aqui, né? E aí, imagina um servidor assim, bate uma deprê, nem volta. Não, vou voltar mais não quero isso pra mim não. Em vez de ter pedido exoneração, sumiu, não voltou. Mais de 30 dias sem trabalhar. E aí, vai ser exonerado? Não. Aí, a partir do início do exercício, com o aperfeiçoamento do vínculo funcional, ele se submete a todas as regras funcionais, ok? Principalmente agora sim, as disciplinares. E aí, não temos mais como falar em simples exoneração, ele vai sofrer punição. Se faltou até 30 dias inobservância de um dever, se faltou mais de 30 dias, está configurado o abandono de cargo, pode sofrer a demissão depois do devido processo administrativo disciplinar. Percebeu como o exercício provoca o aperfeiçoamento do vínculo funcional? Ok? Entendido isso, né? Show! Vamos lá, voltar para o nosso slide. Então, é 15 dias o prazo da posse em cargo, 15 dias o prazo do exercício a contar da posse no cargo público. Agora, quando for função de confiança, o exercício é imediato, a contar da data da publicação da data de designação, ok? Exercício imediato. Então, 15 dias, prazo de exercício, 15 dias para cargo público, a contar da posse, imediato com a publicação da designação da função de confiança. Função de confiança, que é aquele acréscimo de atribuições a quem já possui um cargo efetivo, semelhante ao cargo em comissão, ou seja, para desempenho de direção, chefia e assessoramento. Ok? Função de confiança é bem semelhante ao cargo em comissão. Normalmente, existe uma recomendação. Qual a diferença entre função de confiança? Existem várias diferenças. Mas assim, função de confiança e cargo em comissão. Existe uma recomendação primeira de que os cargos em comissão devem estar no topo da estrutura administrativa. Então, eu estou falando da estrutura, ok? Nível superior da estrutura administrativa. E as funções de confiança devem ser encontradas, devem ser localizadas na base ou no nível, se for dividido em 3 níveis, no nível inferior e intermediário. Depende de cada estrutura. Vou te dar um exemplo. Eu sou do Judiciário Estadual. No Judiciário Estadual nós temos 2 instâncias, ok? A primeira instância pelos juízes de direito, exercida pelos juízes de direito. E a segunda instância, os magistrados de segunda instância são os desembargadores. Tanto os juízes quanto os desembargadores, eles possuem ali pessoas a lhe dar assessoria. Aqui no Rio de Janeiro, o juiz ele tem o secretário e o desembargador o assessor. Os dois fazem a mesma coisa, assessoramento à autoridade. Só que, enquanto que o assessor desembargador exerce um cargo em comissão, o secretário do juiz exerce uma função de confiança.
ok? E aí a clássica diferença que você tem que saber, né, é que cargo em comissão, qualquer pessoa pode ser escolhida e nomeada. Na função de confiança, somente quem já possui um cargo efetivo. Tanto um quanto o outro são de livre escolha da autoridade. Só que o grupo de escolha do cargo em comissão é imenso, enquanto que o grupo de escolha da autoridade para a função de confiança é menor. Somente quem possui o cargo efetivo. Tranquilo? Show? Então vamos seguir. Olha só, importante lembrar e saber que também será observado um prazo para iniciar o exercício quando ocorrer remoção, redistribuição, requisição, cessão ou exercício provisório. Temos aqui vários institutos que vamos ainda abordar. Mas assim, só para você se localizar, a remoção e a redistribuição mudam a lotação do servidor. A remoção, simplesmente mudando o servidor de local de trabalho, e a redistribuição, reorganizando a estrutura administrativa por uma necessidade, né? Vamos falar dela. A requisição, o servidor é chamado, né? E a cessão, normalmente a requisição, ela é compulsória, né, ex officio, o servidor, você foi requisitado, vai lá. E a cessão é quando o servidor é cedido, emprestado, aí há um acordo. E o exercício provisório é uma situação que não deveria acontecer, mas que está lá previsto. Exercício provisório, nós vamos ver, existem dois tipos de exercício provisório. Ou porque não tem vaga na lotação, ou porque não existe cargo. Para ele já é servidor, o cargo dele, né, foi extinto. Vamos ver as situações, eu vou falar disso. Não adianta ficar trazendo aqui muito abstrato, senão te confunde. Mas é isso, vamos pensar principalmente na lotação. O que é lotação? Lotação para o administrador é o quantitativo, é o preenchimento do órgão público. Para o servidor, é o seu local de trabalho. O que acontece? Quando um órgão público é criado, né, a lei criou um órgão X, ou uma unidade, ou uma entidade, tanto faz. E aí, quando cria esse órgão aqui, se diz, olha, esse órgão, o legislador, esse órgão vai funcionar do seguinte jeito. Vamos ter aí um diretor, vamos ter, exemplo, tá? 10 analistas, vamos ter aí 15 técnicos, exemplo. Tá bom? Fez a previsão de lotação. A partir dessa previsão abstrata do legislador, normalmente, ou depende, nem sempre, né, se criam também tais cargos, passa a bola o legislador para o administrador. Administrador, olha, você vai preencher esse órgão. E aí, o administrador vai realizando as designações de lotação a partir dessa construção, né, de previsão abstrata de preenchimento do órgão criado. E aí, o administrador ele precisa cumprir esse comando legislativo. Exemplo, já tem lá 15 técnicos e o administrador ele quer colocar mais um técnico ali. A princípio não poderia, mas de acordo, tendo em vista, né, o mérito administrativo, conveniência e oportunidade, a saída que ele tem é colocar mais um técnico ali, mas não pode lotar, não pode fixar o técnico nesse órgão, porque já não tem mais vaga na lotação. E lotação não se confunde com cargo. E aí nós teremos aqui o chamado exercício provisório. Lá você vai ser o 16º técnico, não tem vaga na lotação, não confunda vaga na lotação com mesa nem cadeira para sentar, hein? Pelo amor de Deus, isso aí também não tem nada a ver. Mas você fica lá no exercício provisório, tá bom? Eu já passei por isso. É isso, você não pertence no teu cadastro funcional, no teu assentamento, você não pertence àquele órgão, você está só, não é cessão,
Cessão é entre estruturas diferentes. O servidor é emprestado entre estruturas diferentes. Isso é cessão. Também não vai ser fixada a lotação, não tem como. Isso aqui é dentro da mesma estrutura, você pertence àquela estrutura, só que não é possível ser fixada a sua lotação ali por falta de previsão legal, ok? Não tem, está lotado, não tem mais vaga para você. Aí é o chamado, ocorre aqui o chamado exercício provisório. Então, sempre que ocorrer aqui, o que você percebeu aqui? Tem uma movimentação do servidor em relação ao seu local de trabalho. Quando essa movimentação do servidor importar, né, no exercício para a nova sede e essa nova sede for distante, esse servidor ele vai ter um mínimo de 10 e um máximo de 30 dias. Ele tem de 10 a 30 dias para reiniciar o exercício lá na sua nova unidade, ok? Ele pode declinar de tais prazos, ele pode abrir mão. Não quero, não, eu vou assumir logo. Mas, a princípio, esse prazo de 10 a 30 dias é um período de afastamento, que ele vai lá ter o tempo ele se organizar para mudar. Tá bom? Ok? Outro detalhe, qualquer afastamentos, né, qualquer afastamentos ou licenças, a contagem do prazo se iniciará após o término do impedimento. Então, igualzinho na posse. Lembra que nós falamos? O servidor foi nomeado e ele estava no meio das férias. Aí ele tem 30 dias para tomar posse. Eu até dei o exemplo da licença para cuidar de pessoa da família, né? Ok? Estava no meio de uma licença, foi nomeado para um novo cargo. E aí? Ele tem prorrogação do prazo da posse? Não. O que nós teremos? Um adiamento do início do prazo. Mesma coisa aqui, né? Aqui nós temos um adiamento do início do exercício, certo? Ele tomou posse e ficou doente no dia seguinte. Exemplo, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai ter um adiamento do início do prazo para o exercício, ok? Só após a sua licença para cuidar da sua própria saúde terminar é que começam os 15 dias para ele, hein? Para ele iniciar o exercício. Ou ele tomou posse e entrou de férias, mesma coisa. Tudo bem? Ok? Agora tem um detalhe. Isso é para o cargo e também para a função de confiança. Só que na função de confiança, esse adiamento não excederá 30 dias. Isso na função de confiança. Então, o que aconteceu aqui com ele? Servidor foi designado para a função de confiança, aí publicou a sua designação e ele ficou doente. Exemplo, é o exemplo mais clássico, né? Ou um parente seu ficou doente, né? E aí, nossa, olha só, minha licença é de 40 dias. Sinto muito. Vai tornar sem efeito o ato. Porque eu só posso te esperar por até 30 dias. Entendeu? Isso na função de confiança. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora, a minha licença é de 30 dias, não excedeu. Minha licença é de 20 dias, de 10 dias, ok? É isso. Ui, publicou hoje, mas amanhã é minhas férias. Não tem problema não, até 30 dias a gente espera você voltar. Na função. No cargo não, pode ir o tempo que for necessário. Show? Tranquilo? Vamos lá falar agora da jornada de trabalho. Qual é a jornada de trabalho? Ela é fixada em razão das atribuições, no máximo 40 horas de trabalho semanal e um mínimo de 6 e o máximo de 8 horas. Ok? 40 horas semanais, um mínimo de 6 e o máximo de 8 horas. No cargo em comissão e na função de confiança, olha lá o que nós temos. Regime de integral dedicação, ok? E, inclusive, existe a regra, né, estatutária de que, comissionado, você que está na função de confiança, não tem direito a hora extra não, viu?
Direito a fazer tem, dever até. Não tem direito a receber horas extras. É isso. Eu lembro de um colega que resolveram fazer um mutirão, quer dizer, resolveram, né? A autoridade mandou fazer um mutirão e aí foi devidamente aprovado, porque no serviço público não é assim, né? Na iniciativa privada, às vezes eu vejo colegas falando assim, pô, esse mês estou precisando de um dinheirinho a mais, extrapolei no cartão, vou fazer umas horas extras. Aí normalmente acontece, no serviço público tem que ser autorizado, referendado, documentado, carimbado, rotulado, pois é assim. E aí, a autoridade, né, documentou, aprovou, publicou horas extraordinárias porque tinha uma meta ali a cumprir. E todo mundo daquela unidade fez. Só que o colega, ele estava na qualidade de assessor, da autoridade. Todo mundo recebeu a gratificação de hora extra e ele não. Aí ele me encontrou, Claudete, vem aqui, tava precisando falar com você. De vez em quando isso acontece, eu tô trabalhando, toda hora acontece isso. Aí ele falou assim, poxa, Claudete, eu não recebi hora extra. E eu liguei lá pro departamento, né? E falaram que eu não tenho direito. Que história é essa? Eu falei, meu filho, eles estão certos. O seu regime é de dedicação integral, não tem jeito, ok? Dedicação integral. Então, olha só, já está inerente ao seu, né, a regra funcional que é aplicada a você, que você vai precisar, pode cumprir, melhor dizendo, qualquer, né, tempo de trabalho e não tem direito, porque o seu regime é de dedicação integral. Dedicação integral quer dizer que o cargo em comissão, a função de confiança é exercido em precedência de demais atividades, de qualquer outra atividade. Não é exclusividade. Dedicação exclusiva é uma coisa, aqui é dedicação integral. Quer dizer que é precedência sobre qualquer outra atividade e que não vai importar, mesmo que ultrapasse uma jornada de trabalho regular, né? Não vai importar em recebimento de horas extraordinárias. Você pode até fazer hora extra, mas você não recebe. Inclusive, existe uma corrente muito forte de que não observará a jornada de trabalho os comissionados em função de confiança. Eles devem cumprir metas, ok? Na administração nem sempre isso é praticado, mas o fato é, se tem jornada ou se não tem jornada, o comissionado e a função de confiança, o que todo mundo concorda é que, se precisar ultrapassar a jornada de 8 horas, não tem direito à percepção de horas extras, ponto final. Ok? Entendido isso? Bom, o estágio probatório é algo bem polêmico. Falamos do exercício, né? Início das atribuições do cargo, falamos da jornada de trabalho, começou a trabalhar, tem que observar o horário, né, nessa jornada. E aí, vamos agora ingressar num período de provas, que é o chamado estágio probatório, para verificar se aquele servidor consegue realizar com adequação, com satisfação, as atribuições do cargo que ocupa. Essa é a finalidade principal do estágio probatório. O estágio probatório é um assunto muito polêmico, porque período aquisitivo de estabilidade, né? Perdão. Por conta do período aquisitivo da estabilidade, a aquisição da estabilidade, essa polêmica, ela está mais tranquila, mais pacificada, mas ainda gera aí algumas divergências. Vamos tratar e vamos detalhar todo o estágio probatório no próximo bloco, tá bom? Porque é um assunto polêmico e aí eu te pergunto, né? Estágio probatório, ele é obrigatório sempre? Mesmo para quem já tem a estabilidade? Imagina um servidor que já é estável e faz um novo concurso público. Vai passar por um novo estágio probatório? Sim ou não? Te respondo aí, né? Cenas emocionantes da nossa novela concurseira. Próximo capítulo. Tchau, tchau.